O Ilha News apresenta uma websérie sobre a bênção divina, o amor incondicional, a força, a sabedoria, a renúncia e a dedicação. Poder de Mãe. De 2 a 8 de maio no canal Ilha News. Oferecimento Advocacia Barros, Dr. Darley Barros Júnior e Rancho D&D. Luiz Otávio Vereador, Beto Vereador, Fábio Bezerra Fotografias, Casamentos, Ensaios e Eventos. O que quer ser mãe? Eita! E boa noite para vocês que estão aí acompanhando a gente. O pessoal está sendo notificado, você está sendo notificado aos pouquinhos. A entrevista de hoje não é gravada, não é com uma mãe que vocês já conhecem, é uma mãe diferente. Não é diferente, é uma mãe especial. É uma mãe que para mim vai ser difícil entrevistar. Eu tô com os olhos cheios de água. Eu tava aqui zoando ela um pouquinho antes. Eu falei, não, nós vamos contar todos podres hoje. A Juliana Manteiga Derretida, não vai dar conta não. E nós vamos começar esse programa hoje. E a entrevista é com a minha mãe. Minha mãe vai entrar aqui, vou chamar ela aqui agora. Deixa eu pôr a tela dupla. Minha mamãe, seja muito bem-vinda ao Eita. A minha mãe, que tá lá em Três Lagoas. Minha mãe tá lá em Três Lagoas, na labuta, coitada, de professora. Aquela correria de todos os dias. E aí eu falei pra ela, eu preciso de uma mãe pra entrevistar ao vivo, vamos? Deu um trampo, né, mãe? Nossa Senhora! Deu um trampo quase que a gente não consegue. Quase uma hora para conseguir conectar. Quase que a gente não consegue entrar. E hoje a entrevista, gente, é no mesmo formato que vocês já viram de segunda até ontem. São as mesmas perguntas. A diferença é que a minha mãe contando meus podres e eu entregando os podres. Posso contar? Posso contar tudo? Sério? Eu tô me arrependendo um tanto, nem imagino. Não tem muito podre para contar, não. Bom, nós vamos começar essa entrevista já perguntando, né? É uma pergunta que acho que eu fiz para todas as mães que passaram por aqui, que vão passar por aqui ainda. Mas é uma coisa que eu nunca perguntei para minha mãe. Você sempre quis ser mãe? Bom, primeiro, boa noite. Né? Primeira vez que eu apareço no Eita. Quanto tempo já tem o Eita? É a primeira vez que eu apareço no Eita. Sim, desde que eu me casei, né? Eu me casei muito cedo. Mas, assim, eu sempre quis ser mãe. Eu acho que é uma experiência que, em outros tempos, né? Hoje em dia está tudo muito diferente. Mas em outros tempos, há 30 anos atrás, né, Juliana? Era outro pensamento, era uma outra forma. Minha mãe está entregando minha idade aqui. Há 30 anos atrás, né? 30 anos e alguns meses já. Então, eram outros tempos. Então, acho que todos naquela época, né, tinha essa visão de casar, ter filhos, formar família. Então, sempre tive, sim, sempre quis ser mãe. Agora, antes de eu fazer a próxima pergunta, porque primeiro ela já entregou minha idade, né? Já assim. Tipo, mas era segredo? Não era, porque a gente não expõe nada. A gente que faz essas coisas na internet. Não, a gente tem que ter orgulho da idade, porque a idade da gente é o que faz com que a gente tenha a vivência e a experiência que a gente tem. Sim. Se não tiver a idade, não tem a experiência, não tem a vivência. A Vera tá comentando aqui, a Verinha, minha vizinha, a Lúcia, tá mandando boa noite pra gente. E parabéns pra sua mãe, curte bastante quanto tem. Pena que não tenho minha mãezinha. Sua mãe é guerreira e linda. Obrigada, Lúcia. Gente, eu gosto muito de falar isso, da gente, de valorizar o que a gente tem, porque a gente só dá valor depois que perde, né? E assim, às vezes a gente sente falta. Eu e minha mãe, a gente está distante. A gente tinha uma distância de 150 quilômetros quase, né? Porque minha mãe morava em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul. Eu vim embora para Ilha Solteira com o Rodrigo, já fazem 6, 7 anos quase.
E aí agora minha mãe tá um pouquinho mais perto, em Três Lagoas. Mas mesmo assim, é muita correria. Ela também trabalha, tem dia que de sábado a sábado, de domingo a domingo, porque tem muita coisa para fazer da escola. Inclusive esse sábado. Inclusive esse sábado e sábados letivos, quem é professor sabe. Então, assim, o primeiro ano que eu vim embora para cá, eu sofri pra caramba. Quem acompanhou essa minha mudança, porque vivia debaixo da asa, né, gente? Morava dentro da casa do pai e da mãe. Você sai, não é fácil, não. Não tem a mamãe vai lá, não fica assim. Não tem a mamãe para dar o socorro ali pertinho. Lembrando, tá? Como a gente não teve a nossa vinheta padrão, hoje meus patrocínios vai ser nas deixas. Sabe aquelas deixas bonitas? Então, meu primeiro boa noite de hoje vai para o Dr. Darley Barros Júnior, que é um dos nossos apoiadores dessa websérie. É o Darley Barros Júnior, o Dr. Darley, a Advocacia Barros e o Rancho D&D, tá? Então, se você aí tá pensando o que você vai fazer no final de semana do Dia das Mães, dá uma ligadinha lá no escritório, vê se o rancho está disponível, leva sua mãe para passar um final de semana top no rancho. Eu já levei a minha lá várias vezes. Inclusive eu gosto muito. E estou precisando, inclusive. Vocês viram, né? É assim o dia inteiro, tá? Vocês estão achando que é só aqui, né? Não. Então, a segunda pergunta da noite que eu vou perguntar para minha mãe. Eu tenho um irmão, eu falei para ela que não tinha muita necessidade. Coitado, se ele estiver assistindo. Não, ele tá alojado, ele não deve nem ter chegado na cidade ainda. Meu irmão trabalhando muito também. E o meu irmão é incrível, né? Que todas as mães que eu entrevistei até agora, aconteceu alguma coisa no meio do caminho. E com o meu irmão e com a minha mãe não foi diferente. Meu irmão teve pneumonia, ficou internado um tempão. E eu, pequena, eu e meu irmão temos uma diferença de quase 6 anos. Né? Quase 6 anos. 5 anos e meio. E aí eu tive que ficar sem minha mãe e sem meu pai, perto de mim, porque meu irmão estava internado em outra cidade. E eu pequenininha. Eu era pequenininha. Que suxa, né, gente? Não, quando ele ficou internado, você tinha uns 6 anos, você já estava na escola. Então. E aí eu fiquei com a família, a gente morava no sítio, mas eu quero que minha mãe conte essa fase, assim. Como foi para você internar com o irmão pequeno? Era um bebê de cola, era um recém-nascido. E ter que me deixar, não é abandonar, mas teve que me deixar, porque não podia me levar, estava em fase escolar. Mesmo estando com a família, com a sua irmã, com seus irmãos, com a sua mãe. Como que foi, assim, o sentimento que passava na sua cabeça, assim, nesse momento? Eu acho que a todas as mães, né, se identifica com essa situação, porque você vê um filho doente e você não ter como tirar a dor do filho, ou curar, ou fazer com que ele melhore, né? Todo o esforço que uma mãe tem quando um filho fica doente é insuficiente, né? Então, eu acho que todas as mães, né, que passou por uma situação assim, vai se identificar. A gente se sente impotente. Pra caramba. E foi um período muito difícil, né? Porque ele nasceu saudável, sem nenhum tipo de problema, e a partir dos 6 meses de idade ele começou a ter problemas respiratórios. E a gente ainda não sabia o que tipo de problema ele tinha, mas ele tinha problemas respiratórios. Então, a primeira internação foi com 6 meses, que não era pneumonia. Foi uma outra doença, que eu não sei o nome certinho, mas o que foi falado na época é que chamava Krupp-Falls, que é uma doença que eu nunca tinha ouvido falar, e que assim, em termos, é uma doença grave se não for o falso. Se for uma doença, se for o verdadeiro, é uma doença gravíssima, né? Então, essa foi a primeira internação com 6 meses, que foi essa doença e que a gente, né, passou por... Mas ele ficou poucos dias internado. E desse período em diante, ele começou com vários problemas respiratórios. Bronquite, muitas crises de bronquite e a pneumonia, né? Mas eu acho que o período mais difícil foi o da pneumonia, que nós ficamos, né, internado 9 dias. E aí
você abandona tudo, né? Você abandona a casa, você abandona os filhos, no caso a Juliana, né? Tava com a família? Tava, mas aí você tem aquela preocupação com o que está doente, com o que está internado, e você tem a preocupação, mesmo muito bem cuidado, você tem a preocupação com o outro que você deixou em casa. Então, foi um período muito difícil, muito crítico. Depois da pneumonia, ele ainda teve vários problemas, várias crises de bronquite, que precisou ser internado, menos tempo, não ficou 9 dias internado, mas ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que a crise de bronquite passasse. E isso foi assim até os 5 anos de idade. Depois dos 5 anos de idade, aí estabilizou o problema, o pulmão, né, já estava mais fortalecido, então ele não teve mais problemas respiratórios graves depois dos 5 anos de idade, mas até os 5 anos de idade foi um período muito difícil. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Minha mãe tá falando aqui, eu tenho a Laurinha, né? E minha mãe vai falando, o coração da gente vai dando uma apertada. Porque quando a gente é criança, a única coisa que eu lembro dessa época, porque eu era pequena, mas a única coisa que eu lembro dessa época é que eu falava pra minha tia, cadê minha mãe, que eu quero minha mãe? Por que minha mãe saiu com meu irmão e eu não vi? É a única coisa que eu lembro, eu questionava muito do porquê que eu não podia ir. E aí a tia tentava explicar que meu irmão estava doente, mas criança não entende. E aí, depois que eu virei mãe, a Laurinha aí, quem acompanhou um pouquinho da história também, deu um sustaço na gente aí, quase 2 anos atrás. E hoje eu entendo que mãe é um negócio assim muito louco. Muito, muito, muito louco. Eu não vou nem falar, só vou começar a manteiga derretida que aparece. E para mim foi igualmente difícil quando surgiu o probleminha da Laura, porque mãe é vó 2 vezes, vó é mãe 2 vezes, né? Minha mãe foi aí, forte do caramba. Quando teve o probleminha da Laurinha, acho que assim, foi como se tivesse revivido todo aquele problema que eu vivi com o Felipe quando era pequeno. E mãe não tem 1 minuto de paz, né? Não. Chegamos na era do Covid e a preocupação, a minha preocupação era com a minha filha, a Laura, pequenininha, mas também, falou dela, ela apareceu aqui, mas também minha preocupação era com os meus pais. Enquanto eu estava preocupada com os meus pais, eu estava assim, pensando na cabeça da minha mãe, né? Era uma doença que a gente não tinha noção do que ia acontecer se a gente pegasse. E aí, o meu irmão abençoado, que teve um monte de problema respiratório quando criança, me pega Covid. O que passou? Na minha cabeça, eu não posso nem falar o que passou, porque eu chorava de desespero. O que passou na sua cabeça, assim, naquele momento que ele falou, mãe, tô com Covid? Então, no primeiro momento, ele não sabia que era Covid. Ele me mandou mensagem, ele trabalhava no supermercado, ele mandou mensagem, eu perguntei, como eu sempre, às vezes faço, mando mensagem para saber se está tudo bem, mando para você, mando para ele, isso é, né, normal, de perguntar se está tudo bem. E aí ele falou, não, tá tudo bem, eu só não estou sentindo gosto e nem cheiro de nada. E aí aquilo, meu coração disparou, né, porque era um dos sintomas principais do Covid. E aí ele tava tranquilo, né, eu falei, não, tô tudo bem, eu só não tô sentindo nem gosto nem cheiro. Nossa, aquilo foi, assim, uma paulada, uma cacetada na minha cabeça, e eu fiquei desesperada. E eu falei para ele, larga tudo agora e vai ao médico. E aí ele perguntou, mas por quê? Por que esse desespero? Eu falei, porque é um dos sintomas do Covid. E a gente estava muito... o Covid, né, estava muito ativo, né, e a gente via muita coisa. Nossa, era coisas absurdas. Sim. E a gente já estava numa, como que eu posso dizer assim, a gente já estava meio que paranoico com a questão do uso de máscara, do uso de álcool e se proteger e não sair. E aí ele me mandou mensagem falando que não estava sentindo nem gosto nem cheiro. E aí eu fiquei desesperada, né? Porque tudo que a gente via, e ele teve problemas respiratórios, então aquilo para mim foi
um período muito difícil. E foi bem na época que teve o problema da Laura. Então, assim, foi duas coisas, assim, ao mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo. O Roberto acabou de entrar. COVID, o problema com o Felipe com o Covid e o problema da Laura, que na mesma época você me falou, mandando mensagem falando que a Laura tinha tido uma convulsão, e aí o Felipe me mandou mensagem, e aí ele fez o exame e deu positivo para a Covid. Aquilo para mim, aquela semana, que foi numa única semana, foi essas duas coisas de uma vez. Aquilo, assim, eu falei, eu só não entrei em desespero porque a gente pensa assim, não, eu preciso estar inteira para poder ajudar, para poder ver o que eu posso fazer, como que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. Eu não podia ir visitar ele, porque ele corria o risco de pegar o Covid. Então, assim, foi um período muito angustiante. Terrível. Uma coisa que eu, assim, eu não sei se eu vou conseguir falar, não. Porque eu sou muito manteiga derretida. Minha mãe fez aniversário agora em abril, e isso eu conto para todo mundo, porque outra coisa que eu postei a mensagem de aniversário dela, a gente foi dar uma volta com a Laura na rua. E eu estava com o rosto inchado de chorar. Por que você chorou, Juliana? Porque eu separei um monte de fotos com a minha mãe e eu tentava gravar o áudio, eu não conseguia gravar o áudio, eu chorava. Mas esse sentimento que eu tenho é justamente esse, de gratidão. Que a minha mãe sempre foi, acho que, nossa, não tenho nem assim dimensão de quando, mas ela sempre foi o maior pilar da minha vida, em tudo. Quando aconteceu com a Laura, ela se descambou de lá, veio para cá, pegou folga da escola, veio e ficou aqui, foi com a gente, viajou com a gente. Meu irmão estava lá também, estava isolado com Covid. Ela dava um jeito de estar ali o mais perto possível que ela pudesse para cuidar. Acho que quando eu saí de casa também, que foi um dos podres que a gente ia contar aqui hoje, que a Juliana saiu de casa numa boa. Não, a Juliana rebelde apareceu quando saiu de casa. Então, assim, a minha mãe é incrível como ela sempre apazigua. O pessoal fala que quem é de Áries é o... Minha mãe não é. A minha mãe, ela é uma pessoa linear. É sempre, o sentimento dela é sempre assim, mas não pisa no calo não, viu? Minha mãe, para brigar comigo, é aquilo. Mãe, é porque agora... tudo tem um limite, né? A paciência tem limite, né? Tudo tem um limite, né? A minha mãe, o único defeito dela, gente, é que ela não entende piada, tá? Minha mãe não... eu entendo piada, mas tem que ser boa. Tá vendo? É difícil agradar minha mãe às vezes. Já mandar um beijo aqui pro tio Roberto, que entrou agora há pouco. Um beijo pro Sabará. E pra Helenir Ferreira, mamãe do Fábio. Beijo pra vocês e boa noite. E antes da gente entrar agora, porque acho que tá bom desses assuntos meio pesados que vão fazer a gente chorar por agora, vamos deixar isso pro final. Antes disso, eu vou falar pra vocês que hoje o pessoal do Inari Sushi está aberto, está atendendo e com novidades, tá bom? Eles lançaram agora no cardápio o Sofia. O Sofia é um prato novo. Ele é tanto de shimeji quanto de salmão, gente, e é sensacional. Ele tem um sweet chili por cima, fantástico. Se você ainda não pediu e não provou, entra lá no nosso Instagram, @siteilhanews, que o link de pedido que vai direto pro Inari Sushi tá lá disponível, é só clicar e fazer seu pedido. E hoje tem combo em promoção. Aproveita, tá bom? Vamos falar de podre, vamos entregar. Na verdade, acho que a gente não tem muito. Gente, pensa na família tranquila, uma família que fala baixo. Nossa, muito. Meus vizinhos aqui que o digam. Quando assim, a Laura não é quieta, né? Não é nada silenciosa, mas quando meu pai e minha mãe chegam, vou falar uma coisa pra vocês. O trem muda legal. Mas, mãe, já que é pra falar de podre, vamos falar de podre. Como que era
a sua filha favorita. Como que foi ser mãe da Juliana? Não, assim, não foi difícil, não foi difícil ser mãe da Juliana, assim, até os seus 18 anos, né, Juliana? Vocês viram que tem um limite. Né? Tem um limite ali, 17, depois que entrou na faculdade, depois de 17, 18 anos principalmente, né? Foi bem tranquilo. Tem aquela teimosia. Eu não posso dizer que os meus filhos tiveram aquele período de adolescente problemático. Eu não tive esse problema com adolescentes problemáticos, não. Que eles falam aborrecente, né? Não. Até os 18 anos, 17, 18 anos, foi bem tranquilo. Depois a Juliana começou a dar uns perdidos, né? Mas, assim, também é porque a gente sempre foi um pouco rígido, né? Nessa questão da criação, na questão de, assim, a gente não deixava a livre demanda, né? Então, assim, tudo tinha um limite. Mas eu já tenho 18 anos, eu posso sair sozinha? Minha mãe. Tem que dar satisfação, né? Aquela questão, né? Aquela frase de mãe: enquanto morar embaixo do meu teto, quem manda sou eu, então tem que obedecer. Vocês veem a Juliana nas festas aí, a Juliana indo pra tudo quanto é festa. Não é porque eu gosto. É porque gosta. Gosta. Não, mas hoje eu brinco muito assim que o pessoal fala: nem tava querendo ir hoje não, mas só porque minha mãe me prendeu até os 21, agora também eu vou em tudo quanto é festa. Mas é porque eu gosto mesmo, eu gosto mesmo. Gosta, sim, gosta. Mas, assim, a nossa criação foi muito diferente, a minha criação foi muito diferente do que é hoje. Na nossa época, na época que você era adolescente, que o Felipe era adolescente, era tudo muito mais, menos liberal. Hoje em dia está tudo muito liberado, e eu acho que eu não concordo muito com essa liberdade que hoje é dada às crianças, já desde muito pequena. Eu acho que tudo tem que ter um limite. A criança ela tem que ter liberdade, mas ela tem que ter os limites, né? Ela tem que ouvir o não. E hoje em dia, como eu sou professora, eu vejo muito as crianças de hoje em dia com algumas questões que os meus filhos não tiveram. As crianças hoje estão muito sem limites, estão muito sem o senso de respeito. Então, eu acho que eu não me arrependo de ter tido as atitudes que eu tive, porque eu acho que a criança, o pai e a mãe, a função, né, do pai e da mãe é ensinar o que é certo e o que é errado, é ensinar o que é, como que vai ser a vida, que a vida não é fácil, que a vida é dura e que a vida não dá colher de chá, não passa a mão na cabeça. A gente não respondeu de mim não, viu? Que eu falava, quando eu fizer 18 eu quero sair daqui e morar sozinha, Tudo que ela falou, porque parece que é uma coisa, né? A mãe fala e as coisas acontecem, mas não é que as coisas acontecem, é porque é verdade. Não tem assim, não, vai lá. É porque vai acontecer, só que a gente já tem a experiência de que sabe, de que já viveu e que sabe que vai acontecer, e quem é adolescente não tem a noção do que é a realidade e que a gente já passou por aquilo. Igual você vai ter isso com a Laura quando chegar a hora, né, da adolescência. De futuro. Exatamente. Então, e hoje em dia eu acho que está muito mais difícil por conta de uma liberdade que as crianças e os adolescentes querem ter, como se não tivesse responsabilidade, como se não tivesse um pai e uma mãe que mostrasse, que desse limite ali, que fale para ele, não, aqui você não pode, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. E hoje eu vejo muito que as crianças não aceitam que os pais digam não. Sim. E a gente já viu muitas questões sobre isso, de crianças que se revoltam, que fogem de casa, que se cortam, que tentam se matar, simplesmente por questões que é o limite que os pais impõem.
eles não aceitam mais esses limites. Então tá tudo muito, muito liberal. Tá difícil. Tá muito difícil. Que é a verdade. E eu não me arrependo da forma com que eu criei vocês, porque eu acho que vocês, na época, na adolescência, talvez falaram, minha mãe é chata, a minha mãe é ruim. Pai e mãe tem que ser chato. Pai e mãe tem que ser ruim em alguns pontos para mostrar que a vida lá na frente vai cobrar isso. E é incrível, né? Depois que a gente vira mãe é onde a gente paga a língua. Oh, como paga a língua. Eu fiz essa pergunta para todo mundo que passou aqui, mas antes de fazer, eu vou mandar um beijo pro vereador Beto e pro vereador Luiz Otávio, que também são apoiadores aqui dessa websérie especial do Dia das Mães. E no domingo tem mensagem deles aqui para vocês também. Nós vamos gravar esse resto de semana. Tem bastante coisa legal aqui no domingo para vocês. Vai ter bastante material emocionante para passar aqui para vocês, tá bom? Agora sim, na época que você era adolescente, minha mãe casou muito nova, mas assim, somos uma família rural. Nós crescemos, acho que praticamente todo mundo cresceu no sítio, né? Acho que só o Felipe, meu irmão, e a geração mais nova da família que não. Mas de resto, fomos criados todos juntos na mesma casa, com todo mundo junto. Mas tem, assim, alguma coisa que te marca da criação da sua mãe, da avó Maria, que você pega e fala, nossa, quando eu tiver filhos eu não vou fazer assim, porque, nossa senhora, e você fez exatamente igual. É exatamente isso que eu acabei de falar. Que a gente não tinha liberdade de sair. A gente não saía. A gente só saía quando era com o pai e a mãe. A gente não saía sozinho, mesmo na adolescência, 17 anos, a gente não eu casei com 17, né, com quase 18, e a gente não tinha liberdade de sair. E a gente também não tinha muita opção naquela época. Então, a minha época era a época dos bailes. É maravilhoso aqueles bailes que hoje em dia nem existe mais, né? E era a única diversão que a gente tinha era os bailes. Então, quando tinha baile, se o pai e a mãe ia, a gente ia. Se o pai e a mãe não ia, a gente não ia. Só ia se fosse acompanhado do pai e da mãe. Então, isso era uma coisa que, assim, a gente, né, não só eu, mas meus irmãos também, pegava muito, né, assim, porque a gente queria ir no baile, a gente queria sair. E a mãe não deixava, só ia se fosse com o pai e a mãe. Então, eu pensava, quando eu tiver meus filhos, eu não vou ser assim. Mas eu fui exatamente assim. Mas depois que a gente vira mãe, a gente percebe que o que a mãe fez, a gente percebe que o que a mãe fez, o que a mãe não deixava, o que a mãe proibia, era cuidado, né? Não era chatice, não é porque era chata, era porque era cuidado, né? O medo, né? Naquela época que nem era tão difícil como está hoje a situação, a vida, né? A sociedade e tal, não era tão difícil, era muito mais simples a vida. E mesmo assim, o pai e a mãe, ele tinha aquele cuidado, aquele medo de deixar sair sozinho. E na minha época já era um pouco mais, né, complicado. E na sua época vai ser muito mais ainda. Porque já está, né, essa geração de agora está muito mais difícil, está muito mais complicado, tem que ter muito mais cuidado. E você vai passar por isso. Aí, se você achou que naquela época o pai e a mãe segurou, prendeu muito, agora, na sua vez, que vai chegar a sua vez, quando chegar a sua vez, você vai se deparar com questões mais complicadas do que na nossa geração. Já está. Já está. A criança vai fazer 4 anos daqui alguns dias. Daqui 12 dias, daqui 12 dias essa criança me faz 4 anos e eu já estou escutando algumas coisas e algumas questões que eu estou falando, não, pera, isso aqui eu queria escutar só quando você tivesse uns 20, mas tá tudo bem, né? Mas não tem problema, pergunte, vamos lá. Mas é muito engraçado essa transição de gerações, né? Minha mãe teve uma criação
Ela trouxe muita coisa da criação dela para minha criação e a criação do meu irmão, assim como os meus tios, todos a gente foi criado muito igual. E eu tento trazer muita coisa para a criação da Laura. Só que agora tá muito mais difícil de eu conseguir fazer o que minha mãe fez. Porque parece que a criança vem com um chip. Não, é uma geração diferente. Ali. Não sei, é esquisito, porque é uma coisa assim que você fala, não, se você começar a fazer e fazer virar rotina, vira rotina. Não vira rotina, amor. Não vira. Não vira, não adianta. É a evolução. É a evolução. É a metamorfose da. Tio Roberto tá falando aqui, parabéns, muito legal. Saudade, tio, faz tempo que eu não te vejo. Não, mas também faz tempo que eu não saio. Faz tempo que eu não vejo o Roberto. Faz tempo que eu não saio das terras ilhenses. Vamos ver se a gente programa uma visita aí pro final do ano para ir na cidade, visita todo mundo. Nós tô prometendo isso já faz um tempão, né? Você já prometeu vir a Três Lagoas também, você ainda tá devendo. Ela começou a cobrança, tá igual meu pai já. Nem é dia dos pais, ela tá imitando ele, tá vendo? Olha, o que eu ia perguntar pra minha mãe? Nós estamos aqui com meia hora de entrevista. E eu queria perguntar pra você o que não sei se vai ser fácil de você explicar, mas o que mudou na sua cabeça de quando você era adolescente e aí você casou, virou mãe, se tornou mãe? O que mudou na Maria Isabel? Daquela cabeça que você tinha antes e a cabeça que você tem hoje com os 2 filhos casados, já não moram mais com você, independentes, que a gente sempre recorre à mamãe quando precisa. A gente sempre vai atrás da mãe, não tem jeito. Esqueçam, se você tá achando que você vai sair da casa da sua mãe, nunca mais vai ligar para ela, pedindo um pacote de feijão que o seu acabou, tá? É que a minha tá longe, não dá para buscar o feijão. Mas o que mudou da sua cabeça, assim? Então, meus filhos não moram mais comigo, mas eu moro com meu filho agora, né? Tem essa questão também. O jogo virou, não é, Brasil? O jogo virou, né? Agora agora eu que tenho que dar satisfação, né? Onde você vai? Onde eu vou, que hora que eu volto, quando eu chego, né? Não chegar tarde, tem que dar satisfação do horário de sair. Ora, temos uma reviravolta na vida. Ah, coitado, ele nem fica em casa, só fica no final de semana. O que mudou? Eu acho que mudou tudo. Mudou a forma de pensar, mudou a forma de ver a vida, mudou o jeito de ser. Acho que mudou tudo, porque não tem como não mudar. Quando você é adolescente, você tem uma percepção da vida que você acha que você vai conseguir fazer, você vai conseguir chegar, você vai conseguir alcançar aqueles sonhos de infância, aqueles sonhos de adolescência, porque criança e adolescente sonha muito. E eu sempre fui uma criança que sonhava muito, eu conversava sozinha, inclusive até hoje. Esse período da pandemia com a máscara foi a salvação da minha vida. Gente, agora eu sei de onde eu puxei a loucura de falar sozinha, tá explicado? Eu falo muito sozinha, né? Aí, há algum tempo atrás, eu vi um meme que fala, se você me ver conversando sozinha, não interrompe, porque eu sou dona e proprietária da minha vida e eu estou sempre em reunião. E é isso. E eu sempre conversei muito sozinha, né? Eu acho que a minha mãe, a minha irmã, a Beth, meus irmãos, eu acho que assim, achava que eu era meio... faltavam uns parafusos, porque eu conversava, eu gesticulava, eu sempre tinha alguém ali que eu estava conversando ali. Eu tinha 4 irmãos, 3, né, na época, o Adriano mais novo chegou bem depois, mas ainda assim, né, depois que o Adriano chegou também, ainda tinha 10 anos ainda, então eu ainda conversava muito, hoje em dia eu converso muito sozinha, então às vezes a máscara salvou a minha vida, para as pessoas acharem que eu não sou maluca. E assim, eu acho que eu tinha tanta coisa, assim, sabe, os sonhos, ou sei lá o que eu poderia ser, talvez seja até um pouquinho de doidura mesmo, e que não cabia em mim. Então eu tinha que pôr para fora, né? Eu acho que foi por isso que eu virei professora. E mudou muito a visão da vida, porque às vezes a gente pensa assim, quando eu crescer,
Igual eu queria ser estilista, porque eu gostava de fazer as roupinhas das minhas bonecas desde muito pequena, e eu queria ser estilista, eu queria estudar moda. E você acredita realmente que você vai fazer aquilo que você quer fazer, que você sonha em fazer, mas depois a vida te mostra que não é assim, que você tem coisas que você vai conseguir, tem coisas que você não vai, e a vida nunca foi fácil. A vida não é fácil. Eu sempre falo, ainda falo para os meus alunos, a vida, ela não bate com luva de pelica, ela bate com taco de beisebol. E você tem que estar preparado. Então, mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de ver. Hoje em dia, eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos. E o sonho, ele é muito livre. Você sonha muito alto. E aí a frustração, a decepção, o tombo é maior e mais doloroso. Então, eu comecei com essa vivência, né, com a vida que não foi fácil, nunca deu colher de chá, eu percebi que a gente, até para sonhar, a gente tem que ter limite. Até para sonhar, você tem que saber se é possível, o que não é possível e o que é possível. Então, eu costumo dizer que, assim, na vida a gente não tem que sonhar muito alto, não. A gente tem que ter os sonhos, sim, mas tem que ser os sonhos possíveis, né? Então, eu acho que mudou muito a minha forma de ver a vida, de ver o que é importante. Tem coisas que às vezes você dá muita importância para coisas que não têm importância. Tem coisas que você, antes, né? Hoje em dia, igual você falou no início, né? Que eu sempre apazigo, né? Eu sempre tive muita paciência. Ultimamente, a minha paciência já tem já tá mais curta. Já mudou um pouco também a forma, né? Do que você... Às vezes você, né? Já ficou meio que automático. Às vezes a sua paciência antes era diferente. Você ia ali, apaziguava. Hoje em dia, às vezes, você já é um pouco mais direto, você já dá uma resposta ali na hora, já sai meio que no automático. Então, mudou bastante a minha forma de ver, porque eu era uma pessoa que aceitava tudo o que a vida impunha, né? Era assim, então é difícil, assim, então não vou conseguir, então não vou fazer, vou continuar aqui onde eu tô, né? Mas hoje em dia eu já tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que a gente é mutante, o ser humano é mutante, e muda o tempo todo, e a gente tem que mudar o tempo todo, a gente tem que ver de novas formas, a gente tem que pensar de forma diferente, a gente tem que saber uma forma de... Eu troquei a tela errada, desculpa. Eu vi. Então, eu acho que mudou bastante a forma de eu ver a vida, de eu viver a vida e de dar importância apenas para coisas que realmente têm importância. Tem coisas que não têm importância, você deixa de lado, deixa passar. Então, a vida fica muito mais fácil. Se você dá importância para muito importância para coisas que realmente não vai acrescentar em nada na sua vida, a vida fica muito mais difícil. Então, eu acho que mudou. Eu não sou aquela mesma Maria Isabel de 30 anos atrás. Hoje eu sou outra, eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Bueno, muito bueno. Acho que chegamos ao final de mais. Aí, nem contamos tanto podre. Inclusive, hoje, a minha bateria está no fim, já apareceu aqui. Vem cá, Laurinha, terminar o programa com a mamãe. Tá aqui em cólicas, porque... Por que eu quis fazer essa websérie? Justamente por causa dessa coisinha aqui, ó. Porque a gente aprende que a gente tem que virar gente grande quando a gente tem uma responsabilidade, uma vida em cima da gente, né, dona Laura? E aí, minha mãe me ensinou muito. Não tem um perrengue com a dona Laura, um susto com a dona Laura que eu não mando mensagem para minha mãe.
Tudo, minha mãe. Nossa, mãe, Laura tá com 38 graus de febre, mãe. O que eu faço? Desesperada, minha mãe. Calma. Vai acabar minha bateria, vai desligar o meu computador. Minha mãe já tá desesperada que vai acabar a bateria. Gente, mas é isso. Obrigada, mãe, por ter tido paciência para ter dado até dar certo aqui. Obrigada. Foi difícil. Essa parte tecnológica, eu não sou nada tecnológica, eu sou ainda da era analógica, né? Eu aprendi bastante com essa pandemia, que a gente teve que aprender, né? Se virar nos 30, mas eu ainda sou muito analógica, eu não sou muito tecnológica. Oi, Laurinha! A vovó tá com saudade já, Laurinha. Eu vou mandar um último beijo aqui rapidão, que é pro Fábio Bezerra Fotografias, que é mais um apoiador da nossa websérie. E nós chegamos a mais uma entrevista. Hoje eu falei para vocês que ia ser diferente, que ia ser especial. Teve a presença da minha mamãe. Vou trazer minha mãe mais vezes aqui. Agora que ela aprendeu a mexer, tá toda tecnológica. Nós vamos aprender a mexer e ela vai vir mais vezes aqui para conversar com a gente. Só que eu vou trazer minha mãe como professora da próxima vez. Aprendi a mexer entre aspas, né? A gente tem que fazer um tutorial uma semana antes, né? Organizadinho ali, porque você foi muito em cima da hora. Foi em cima da hora. Né? Então a gente tem que fazer tipo um tutorial qual o processo, o procedimento que tem que ser feito para poder dar certo na hora que for para fazer, tá tudo certinho. É isso aí, gente. Nós vamos armar para fazer. Laurinha agora vai dar tchau, Muito bem. Tchau, Laurinha. Obrigada. Até a próxima. E você pode dar tchau pro pessoal. Boa noite a todo mundo. Obrigado por ter participado dessa entrevista, né? Obrigado por ter paciência para ter ouvido. E uma boa noite a todos. Acabou. Acabou a bateria da minha mãe em cima da hora. Vocês viram, né? Foi o tempo dela dar uma boa noite dela. Acabou a bateria dela. Mas valeu. Valeu a participação. Minha mãe contou um pouquinho da trajetória aí, de toda a conquista dela. Veio ser mãe. Eu acabei nem perguntando das dificuldades que foi com a faculdade. Mas a gente vai fazer isso de novo, a gente vai conversar de novo mais algumas vezes. E é isso, pessoal. Amanhã nós temos o último episódio com entrevista. Depois, no sábado, é um material diferente. Nós vamos trazer algumas coisas diferentes aqui para vocês. Uma sequência. Não vou falar muito também para não dar muito spoiler. Mas no sábado vamos ter algumas coisas diferentes por aqui. E no domingo, que é o Dia das Mães... eu vou trazer para vocês mensagem de todo mundo que passou por aqui, mensagem dos nossos apoiadores, mensagens, as suas mensagens, as mensagens que vocês estão mandando para a gente. Então, se você quer deixar a sua mensagem aí para o Dia das Mães, se você, Laurinha voltando aqui, se você quer deixar a sua mensagem para o Dia das Mães, um Feliz Dia das Mães, mandar um recadinho para alguém, manda uma mensagem para a gente aí no privado, deixa no nosso direct. Para de mostrar a língua, que coisa feia. Vocês viram, né? A mãe não sai da mãe, não tem como sair do personagem. Manda pra gente a mensagem que nós vamos anexar e completar o nosso material do Dia das Mães, tá bom? E eu quero deixar aqui pra vocês o meu boa noite. Dá boa noite? Boa noite. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Durmam bem. Durmam bem. E até amanhã. E até amanhã. Beijo. Beijo. É isso aí, gente. Boa noite pra vocês. Curtam esse friozinho, tá gostoso pra dormir. Esse friozinho. E até amanhã no próximo episódio, tá bom? Tchau!